Então vamos lá. A gente vai para a área de energia, tá? Vamos sair um pouquinho da parte vetorial, do estudo das forças. E o negócio é a gente entender por que a gente estuda energia e que a gente estuda trabalho de uma força, tá? Beleza, vamos lá. Vamos começar com o conceito de energia. Se eu perguntar para você assim, jovem, o que é energia? Você vai falar assim, professor, eu não sei, porque é isso que vocês respondem para tudo que eu pergunto, tá? Mas o que é energia em si? Alguém pode falar, professor, nas férias eu estudei, me dediquei, eu já adiantei o conteúdo e descobri que energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, não é. Não é capacidade de realizar trabalho, tá bom? Como assim, professor? Tava errado? Física 1, jovem. Tá errado onde eu vi? Tá errado, tá? Não existe uma definição para energia. Como assim? Meu Deus, virou filosofia e agora? Não existe uma definição para energia, tá? Energia é uma propriedade dos sistemas. Como assim? Os caras estavam estudando, depois dos estudos do Newton, tá? De força. Lembrando que o Newton não tratava com vetores. Eu tô gravando no meu computador, tá, jovem? Eu não gravo no programa para não travar. Apesar que não adianta muito que trava um pouco aqui quando eu gravo no meu computador, tá? O Newton não trabalhava com o conceito de vetor. O conceito que a gente usa atualmente vem depois dele. E outras pessoas começaram a analisar sistemas físicos. E eles descobriram que algumas propriedades do corpo, algumas continhas, vamos dizer assim, antes davam valor e depois davam outro valor. E força não é assim, tá? A gente já viu em sistema de blocos, que você faz uma força, desculpa, de 50 newtons num objeto, a força no segundo objeto não precisa ser de 50 newtons. Não existe conservação de força. Só que a energia é uma dessas propriedades, desses cálculos, que se mantém constante. Então, antes e depois você tem sempre a mesma quantidade de energia. Beleza, jovem? Tranquilo. Então, como assim? Não estou entendendo, professor. Não estou entendendo. A energia, eu vou definir energia aqui, porque é o jeito que será mais útil, apesar de não existir uma definição exata do que é energia, como uma propriedade dos sistemas físicos que é sempre conservada, tá? E aí mais para frente nós vamos estudar dois tipos de sistemas, o conservativo e o dissipativo. Mas professor, se a energia é sempre conservada, não era para ter só o conservativo? Calma. Vamos tentar entender como que a energia sempre se conserva, tá bom? Vamos imaginar uma bateria, tá bom? Uma bateria, pode ser a bateria do celular de vocês. Então temos uma bateria. Quando você liga o seu celular, o que normalmente ele pode fazer? Ele pode gerar som, ele vai gerar uma luz, né? Uma iluminação da tela. Vou colocar aqui luz. E ele vai gerar calor, porque se você usa muito tempo o celular, você percebe que ele aquece. Tá? Sempre que você tem corrente elétrica em um sistema, gera um pouco de calor. Existe um aquecimento desse sistema. Porque vocês vão estudar lá na frente. Tá? Acho que nem nesse ano, é lá no segundo ano. Em algum ano da vida de vocês vão estudar. Então ele gera um aquecimento. Que tipo de energia está associada à bateria? Por que a bateria consegue armazenar energia? Porque ela tem um tipo de energia chamado de energia química. Das reações químicas que compõem a bateria e fazem a bateria funcionar. Quando você coloca para carregar, essas reações são revertidas, né, para o estado inicial, onde elas acumulam novamente energia. Essas energias que são guardadas, que a gente consegue guardar, acumular, a gente chama de energia potencial. Esse nome vai ser importante lá para frente, tá? O som é energia sonora. Então, a gente pode pensar em energia de movimento, mas vou colocar energia sonora. A luz é energia luminosa. Opa, luminosa. E o aquecimento é energia térmica.
Tá? E aonde que eu quero chegar com isso? A energia da bateria, eu vou chamar de 1. A energia sonora de 2, a energia luminosa de 3 e a energia térmica 4. Se eu estou falando que a energia sempre se conserva, isso é um fato, a energia 1 é igual o que você tinha antes, é igual o que você tinha, o que você conseguiu depois. Ou seja, você consegue descobrir qual forma de energia, quanto você gastou num determinado tipo de energia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que nem é tão real, mas você calculou nas aulas de química e descobriu o quanto de energia química tem dentro de uma bateria. Você estudou lá e descobriu. Então você conhece o valor de 1. Você vai e coloca um termômetro e de alguma maneira mede a energia térmica. Você descobre lá usando um receptor, uma coisa fotossensível, né, sensível à luz, e descobre quanto de energia virou luz. Só que você não sabe calcular a energia do som. Você não sabe, é muito complicado. Só que como você tem o conhecimento que essa soma é verdadeira, o que você tinha antes é igual ao que você tinha depois, sabendo as outras do sistema, você consegue descobrir qual é o valor deste termo aqui, que você desconhecia, tá? Que é a energia sonora. Então, por isso que sistemas conservativos, sistemas em que alguma coisa se conserva, é interessante quando você pensa em sistemas físicos. Porque você não precisa saber como calcula tudo. E tem coisas que são extremamente complicadas de calcular. Vocês acham que a física do ensino médio é complicada? Gente, a física real, que as pessoas estudam na universidade, lá na ponta, na pesquisa, é um outro mundo que vocês nem têm noção das coisas matemáticas que envolvem aqueles cálculos, tá? É algo realmente muito complicado. Tanto que depois da matemática em si, talvez quem mais estude física, quem mais estude matemática é a própria física. Se eu não me engano, na Rússia, eu não sei se ainda é hoje, mas eu sei que antigamente era. Para você fazer a graduação completa de física, você precisa fazer uma graduação prévia em matemática, uma pequena graduação em matemática. É desse nível, tá? Então, é realmente muita coisa envolvida e aí o estudo da energia aparece para facilitar a nossa vida. A física só me complica. Larga de reclamar, tá? Porque tudo que você tem em volta de você só funciona porque a gente tem um conhecimento físico adquirido aí, acumulado de centenas, milhares de anos, tá? De uma física mais arcaica até a física de ponta, que é a que a gente usa hoje, tá? Então, é esse tipo de informação que nos interessa. A energia sempre se conserva, que a energia é uma propriedade dos sistemas que antes, somada, é igual à unidade, à quantidade depois. Isso sempre, professor? Sim. E se alguma coisa viola essa ideia, tá? Que eu vou chamar de lei da conservação de energia, tá? Isso aqui não é a lei, tá? É uma aplicação da lei. Que a energia vai se conservar totalmente, pensando em todas as maneiras possíveis. Se alguma coisa viola isso, essa coisa não é ciência, tá? Então qualquer outra área da ciência só pode trabalhar com o conceito de energia se você estiver dentro dessa abordagem. Ah, professor, mas isso aí é doutrinador. Não é. Isso é ciência, tá? Então, lugares que vocês ouvem o termo energia, talvez alguns de vocês até mais do que outros, que não são ciência. Ai, porque eu coloquei um incenso lá e eu senti uma energia positiva. Balela. Ah, eu coloquei tô dormindo num colchão magnético e aí melhora toda a minha circulação porque a energia dos ímãs, o ímã tem energia, mas ele vai melhorar a sua circulação? Não. Porque senão você ficava abraçado na geladeira que tá cheia de ímã e ficava melhor, tá? Então, não. Ai, as energias dos astros alinhados no sistema solar, toda essa balela de astrologia, que é uma balela, tá? É tão sem noção quanto terra plana, já discutimos isso em sala, na aula de método científico, também não se encaixa aqui dentro. O que se encaixa aqui dentro? Aquelas cadeias, eu não sei se vocês já estudaram, tá? De energia de alimentos
em que no pico daquele triângulo, daquela cadeia alimentar, você tem a menor quantidade de energia. Então, por exemplo, normalmente os predadores, os carnívoros, são os que menos absorvem energia do sistema. Onde você vai encontrar mais energia? No que é mais abundante. Em plantas, tá? Em animais pequenos. Aí isso se soma para a próxima cadeia. Eu esqueci o termo agora. Eu não vou falar o termo que eu estou pensando aqui, porque talvez esteja errado. Então, melhor não falar do que falar errado, tá? Esse é o conceito. Aí você fala, professor, mas tá escrito ali em cima, trabalho e energia. Você já vai passar um trabalho pra gente? Não, jovem. O que é trabalho? O trabalho, sim, tem uma definição, tá? Trabalho, aqui, na física, é a transferência de energia. Quando você transfere energia de um corpo para o outro, você está realizando trabalho. Transferência de energia. Aí se você fala, aí você pode falar, professor, mas eu estou com a minha apostila aberta aqui e está escrito trabalho de uma força e não só trabalho. Então, no trabalho de uma força, por que há transferência de energia? Se o trabalho é de uma força, peraí, deixa eu fazer diferente aqui. De uma força, a força, ou seja, a ação da força, da interação entre dois corpos, interação, tá? É a responsável pela transferência de energia. Só assim dá para transferir energia? Não. Estou aqui com o meu copo d'água, certo? E com minha caneca de café, obviamente. Se eu colocar um objeto próximo ao outro, o copo d'água, não vou deixar porque eu não sou bobo, né? O copo d'água vai esquentar e o café e a caneca vai esfriar. Isso acontece por quê? Porque a energia térmica, o calor, vai sair do corpo quente, que é a minha caneca aqui que vocês não estão vendo, tá? E vai para o meu corpo menos quente, com menor temperatura, que é a minha água e meu copo de vidro ali, tá? Então, é um outro tipo de transferência de energia. O que vocês vão estudar agora são as transferências a partir da força. E só, tá? Então, imagina essa seguinte situação. Vamos para um exemplo. Que talvez eu volte nele hoje. Não, vou voltar nele hoje ainda. Tá? Temos uma superfície horizontal, plana, bonitinha. Tá? Aqui. Temos um objeto. Criativamente eu vou usar uma bolinha. Essa bolinha está parada, com uma velocidade inicial 0. Tá? Eu venho e aplico uma força nessa bolinha, para a direita. Vou esquecer atrito, vou esquecer tudo, vou pensar só nessa força. E eu fico aplicando essa força, enquanto essa bolinha se move, até ela chegar numa outra posição. É a mesma força. Então a bolinha chega aqui em cima. Deixa eu ver se é a mesma cor que está aqui. Aqui. Opa! Aqui. A bolinha chega numa outra posição. Agora ela ganhou velocidade, porque eu fiz força nela, né? Então ela tem uma velocidade final, tá? Que é, por exemplo, de 10 metros por segundo, tanto faz, ela vai ter velocidade. E essa bolinha se deslocou por um tempo, por uma distância. Então vou considerar que houve um deslocamento de... aqui. Tá? Um ΔS. Que também pode ser, sei lá, de 5 metros. Vocês concordam comigo, e espero que sim, que se eu tivesse feito por uma distância maior essa força, essa bolinha ganharia mais velocidade? Se eu ficasse por mais tempo, por uma distância maior, empurrando essa bolinha ficaria mais rápida. Então, nesse caso, antes a bolinha não tinha energia nenhuma, ela estava parada. Conforme eu apliquei a força por uma distância, ela ganhou velocidade. E a energia associada à velocidade é o que nós chamamos de energia cinética. Deixa eu achar uma cor que eu não usei aqui ainda. Tá? Então, ela ganhou energia cinética. Que eu falo associada à velocidade, né? Mas quando um objeto tem velocidade, com certeza ele tem movimento. Meu Jesus, peraí, deixa eu arrumar aqui.
Movimento. Tá bom? Então, houve um ganho de energia. Ela não tinha energia, ela estava parada e depois ela começou a ter energia. Ela ganhou velocidade. Eu tô olhando aqui o horário, tá? Então, quando você aplica uma força no objeto, esse objeto pode sim ganhar energia. Então, o trabalho é a transferência de energia, o trabalho de uma força através da força. Professor, toda força então realiza trabalho? Vamos dar uma olhada aqui. Tem mais duas forças que vocês conhecem, que vocês já estudaram. Temos a força peso, para baixo, tá? E temos a força normal para cima. A força normal. Nesse caso, nesse meu exemplo, a força peso ajudou a bolinha a ganhar velocidade? Não. Ela está empurrando para baixo, a bolinha foi para a direita. A força normal, que está para cima, ajudou a bolinha a ganhar velocidade depois da aplicação da força F? Também não. Então, nem sempre uma força gera uma variação de energia. Então, exemplo, canequinha de café, está parada aqui, certo? Se eu ficar apertando a caneca de café, eu vou transferir energia para essa caneca? Não. Não vou transferir energia para ela, tá? Por quê? Porque eu não estou movimentando ela, não estou tirando ela da posição. Mesmo que essa força esteja agindo nessa caneca, ela não é responsável por alterar alguma das energias, seja cinética, térmica, sonora, luminosa, qualquer outra coisa que eu comentei. Tá? Deixa eu tomar um gole aqui falando isso. Então, nós também temos a noção que o trabalho de uma força resulta em uma variação da energia cinética. E esse é um teorema que nós usaremos mais para frente, tá? Teorema é aquilo que é constatado, tá? Não precisa ser como fala? Uma explicação. É só uma constatação. Teorema de Pitágoras. O Pitágoras não explicou porque o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Ele falou, é assim. E tá? Para triângulos e retângulos. Também o que não é retângulo não tem hipotenusa. Mas é uma constatação. O teorema é uma constatação. O teorema de Tales. E da sombra da pirâmide, que ele media com bastão, da semelhança de triângulos. Mesma coisa, tá? Então, esse teorema a gente vai voltar depois. Professor, estou ansioso para calcular o trabalho. Como que eu faço para calcular o trabalho? Vocês perceberam que quando as forças formam um ângulo de 90 com deslocamento, não há trabalho? Professor, não entendi. Olha o deslocamento. O deslocamento está para a direita, na horizontal, certo? Vou fazer aqui embaixo de novo. Então aqui, ó, tem o deslocamento. Tá? Aqui temos o deslocamento. Como que está a força normal? A força normal em relação ao deslocamento está para cima. A força peso está para baixo. E ambas formam um ângulo de 90 em relação ao deslocamento. Quando o ângulo de 90 aparece entre a força e o deslocamento, não há transferência de energia. Essas forças não estão ajudando. Então nós precisamos de alguma coisa que quando o ângulo é 90, não exista, ou melhor, seja zero. E aí nós entramos naquela coisa maravilhosa que todo mundo ama, que é a trigonometria. Porque cosseno de 90 graus é zero. Olha só. Então nós utilizaremos o cosseno, não de 90, o cosseno como um todo, tá? Porque quando ele está na fórmula, ele já resolve esse problema de falar pra gente que forças realizam trabalho, transferem energia, e que forças não realizam trabalho, não transferem energia, tá? A fórmula do trabalho é assim. Trabalho de uma força. Deixa eu fazer uma maiorzinha aqui. É igual a força vezes o deslocamento vezes cosseno de θ. Professor, que letra louca é essa aí? Essa primeira que eu não entendi. Essa letra chama tal. Deixa eu colocar aqui, peraí. Deixa eu colocar o
Contorninho aqui pra ficar bonitinho. Essa letra chama tal, tá? Vocês podem encontrar o trabalho representado pela letra W, de work, tá? Então pode ser essa letra ou a letra tal. Professor, como que eu faço essa letra? Faz um tio, sabe? Assim, ó, um tio, não tão feio igual o meu, assim mais bonitinho. Oh, meu Deus. Aqui, ó, um tio. E aí quando terminar o tio, você faz um C. Pronto. A letra tal tá feita. Tá? Então, esse é um jeito fácil de desenhar a letra tal. Bom, esta é a equação do trabalho de uma força, onde tal é o trabalho de uma força, F é a força, delta S é o deslocamento, é quanto esse objeto se moveu, então é o deslocamento. E o θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Porque só tem duas coisas que são vetores ali, força e deslocamento. Então, eu só posso pensar em ângulo quando eu tenho os vetores, né? Então, o θ... Aqui embaixo, puxar pra cá. Opa, mudou de cor sozinho. Tá louco. Aqui. É o ângulo entre a força e o deslocamento. Na verdade, para não mentir para vocês, porque eu nunca menti para nenhum aluno, não vai ser agora. Ih, cortou ali o deslocamento, peraí. Volta. Deslocamento, pronto. Esse cosseno ele sai de um outro cálculo, tá? Esse cosseno é o que a gente chama, é um resultado de um produto escalar. Mas se vocês entenderam meu raciocínio, minha explicação, tá ótimo. Esquece esse negócio de produto escalar por enquanto, tá? Vocês estão no primeiro ano. Unidades. Bom, a gente usa deslocamento em metros, força em newtons, e o trabalho de uma força é medido em joules, tá? Joules, do jeito que você quiser chamar, tá? Eu falo joules. A maioria aqui no Brasil fala joules. Então, joules é a medida, ou joule, né? É a medida de energia em homenagem ao James Joule, que é um dos caras que estudou essas transformações de energia, tá? Foi ele que demonstrou como que, por exemplo, a energia que nós vamos dar aqui, que é a mecânica, que são objetos caindo, bolinha rolando, esse tipo de coisa, geravam aquecimento. Tá? Podiam gerar aquecimento, que é energia térmica, que até então eles achavam que eram coisas diferentes. Eles achavam que energia não era uma coisa só, que eram divididas em várias. Que cada coisa era uma coisa. Aí depois eles descobriram que não. Tudo é energia, tá? Num sistema, você pode analisar tudo a partir da energia, e aí você faz só a separação pelos nomes. Beleza? Então, essa é a equaçãozinha que a gente vai usar. Quando que essa equação não é válida? Porque tem algum momento que essa equação não é válida. Essa equação não funciona se a força não for constante. Porque como que você vai substituir vários valores ali dentro do F? Se a força ficar mudando, não dá para resolver, tá? Então, essa equação aqui em cima, nós utilizamos para forças constantes. Para forças variáveis, se a força estiver mudando de valor conforme for passando o tempo, para forças variáveis, nós utilizamos outra coisa que os alunos adoram, que é o gráfico. Então, o método gráfico, que consiste em calcular a área, tá? Então, a gente tem que calcular a área de um gráfico de força pela distância. Então, nós calculamos a área, tá? De um gráfico, vou te colocar aqui, né? De um gráfico de força pela distância. Deixa eu arrumar aqui. Tá? E aí eu já vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Deixa eu ver aqui, tá? Deu um recado aqui. Tá. Pronto. Eita, nós. Peraí que eu fiz. Deixa eu voltar aqui. Não sei se cortou. Pronto.
Eu vou mostrar para vocês na próxima aula como que a gente faz isso, como que a gente aplica, quais são os tipos de força, tá? Então chegou aqui no nosso intervalo, falta 1 minuto, alguns segundos na verdade, para 13h45. Alguém tem alguma dúvida, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá? Como que a gente aplica o exercício? Daqui a pouco a gente vê. Tá? Então, jovens, é isso. Temos aí 5 minutos, né? 5 minutos de intervalo. Então, vou parar a transmissão. Voltamos daqui a pouquinho na próxima. Vou deixar um pouquinho aberto para quem quiser copiar, tá? Vou deixar uns 2 minutinhos aqui aberto para quem quiser copiar.